Pessoal, vamos lá? Estão me ouvindo? Sim. Bora. Só um minutinho que eu vou abrir aqui para vocês. Bom, vê se aparece aí o ícone de chat aí para fazer perguntas. Aparece ou não? Não. Não. Bom, gente, eu vou... Quem não assistiu a aula... Hã? O senhor também, qualquer coisa, o senhor podia fazer que nem a Paula fez ontem. Ela deixava o microfone da galera desativada e, de vez em quando, ela abria para caso alguém tivesse pergunta. Isso daí que eu vou fazer. Eu fiz isso na aula de segunda, eu vou fazer o mesmo. Aqui a professora falou que dava para colocar um ícone aqui liberando perguntas, mas eu acho que não está aparecendo aí. Bom, gente, primeiro eu vou... Alguém não assistiu a aula da lei de armas, a última aula? Só fala aí que não assisti. Alguém não assistiu? Todo mundo assistiu? Da lei de armas, a última? Sim ou não, pessoal? Eu assisti. Sim. Vê no grupo para mim se tem mais alguém para entrar que não está conseguindo. Por favor. Pessoal, só vou relembrar aqui alguns artigos mais importantes da lei de armas, tá? Aparece para vocês aí a minha tela? Não, tá aparecendo só o senhor, só. Não tá aparecendo? Não. E agora? Ainda não. Não dá para ficar em tela cheia, não? Tá só no quadradinho no canto a sua câmera, professor. Espera aí. Não aparece a tela aí? Não. Agora tá aparecendo só o C da Catinha, só. Nossa. Não aparece? Não. O que aconteceu agora? Agora sim. Agora sim, manual de fiscalização, é isso? Aparece aí a lei de armas? Não, tinha aparecido outro negócio. Agora sumiu de novo. Tinha aparecido um manual de fiscalização. Um PDF. E agora? Agora sumiu de novo. Nada. Tá só suas iniciais, agora a Catinha.
Nada? Nada. E agora? Agora tá na tela. Agora foi. Sistema Nacional de Drogas? Tá aparecendo aí? Sim. Agora eu Sim. tirei. Pessoal, vamos lá, então. Ô, Pro, Oi. antes de começar, deixa eu só tirar uma dúvida rapidão da aula passada, Pode falar. só para ver se eu entendi certo. O senhor tinha falado que, na hora que o Rafa perguntou, se for pego fabricando a arma em casa, etc. Aí o senhor falou que se for pego fabricando, no caso a pessoa já responde pelo porte. Aí eu fiquei na dúvida. Nesse caso, a pessoa vai responder Pela posse, né? Isso, pela posse. No caso, vai responder direto pela posse por causa do princípio da consunção, é isso? O mais grave vai absorver, no caso, a fabricação? Não, aquilo lá é tipo misto alternativo, tanto faz. Você violar qualquer verbo, quantos verbos você violar, considera-se um crime só, entendeu? Se você fabricar, possuir, vai depender, você está falando do, acho que é 17, 18, não é isso? Deixa Não, eu... eu acho que é do 13, eu acho que é alguma coisa do 13, eu acho. Não, o 13 é omissão, deixa eu só abrir eles aqui, só um minutinho. É porque eu fui anotando, mas eu lembro que o Rafa tinha perguntado, só que logo embaixo tá minha anotação sobre o 14. Então, eu acho que foi nas perguntas que foram surgindo, entendeu? Tá aparecendo para vocês a lei de armas, hein? Tá. Então, ó, o 13 é aquele omissão de cautela, você deixar a arma próximo de um menor aí, né? Isso. O 14, o 14 lembra que é o de arma de uso restrita aí, tá? Isso. Portar, aliás. O parágrafo único foi cancelado pela DIN, né? Não, é que aqui falava que era inafiançável, né? Aí eu entendeu-se que cabe fiança, sim, tá? Que você pode responder em liberdade. Eu acho que você está falando... alternativo, né? Seria o 5º? 15 não é. Disparo de arma de fogo. Isso. É o 16, arma de uso restrito, é isso? Possuir, deter, portar, fabricar, fornecer. Então, ó, todo esse tipo misto alternativo, quando você pratica um verbo ou dois, responde por um crime só, tá? Aí ele tinha lá no próprio artigo 16. O 16 é arma de uso restrito, né? Uhum. Uma coisa que é importante aqui, ó. Qual que é o artigo que você está falando? Será que é o portar, fornecer? Eu só lembro que a questão surgiu antes do 14, porque nas minhas anotações aqui o 14 está embaixo. Acho que foi não que foi misturando, um foi perguntando, outro foi perguntando outra coisa. Tá, vamos só fazer uma revisãozinha aqui rapidinho. Então, nós temos basicamente, em relação a armas, três modalidades. Arma de uso permitido, tá? Arma de uso restrito. Arma de uso permitido, qualquer cidadão pode em princípio, adquirir para possuir. Arma de uso restrito seria as forças policiais e forças armadas. E armas de uso proibido, aquelas que ninguém pode ter, que são fabricadas ilegalmente. Por exemplo, uma arma simulacro, uma arma chaveiro, por exemplo, tá? Bom, o artigo 12 eu coloquei, está na tela de vocês aí, certo? Certo. Possuir, tá? Possuir. Então, aqui você tem a arma em casa, que você não vai andar com ela, né? Aqui não fala arma em regra, que é arma permitido, tá? Aqui, quando você for falar de arma de uso restrito, tá? Aí seria o artigo 14
Aliás, o 16, tá? O 14 é arma de uso permitido e é o porte. Então, aqui é a mesma, o 12 e o 14 são a mesma arma. Eu fico em casa, ilegalmente, 1 a 3, e o 14 eu ando com ela, né, 2 a 4, tá? É a arma fria, que é a que não, quando não tem a posse, né, que o senhor tinha falado? A arma fria é aquela que não tem registro, né? Tá? Geralmente, se você ficar com ela em casa, é o 12. Porém, se ela tiver pinada, aí vai ser a pena maior, que eu já vou mostrar para vocês. Então, ó, aqui o 12, você possui uma arma em casa, que é a arma de uso permitido, que é aqueles calibres que a pessoa pode adquirir, tá? Inclusive, nós tivemos mudança ano passado aí, e foi permitido para o cidadão adquirir a ponto .40 e a ponto .45 também. Bom, então arma permitido que pessoas físicas podem adquirir e uso restrito seria das polícias e forças armadas, tá? Basicamente, onde que está, qual o calibre, geralmente vai estar no decreto que regulamenta o Estatuto dos Armamentos. E aí você tem a portaria do Exército, né, que lá diz cada calibre, o que pode e o que não pode, tá? Mas para nós isso não interessa, só para você saber que tem essa diferença aí, porque ele vai impactar justamente aqui. Arma de uso permitido é aquela que pessoa física pode adquirir. E arma de uso restrito é aquela que só as forças de segurança, tá? Bom, isso tem importância. Aí eu coloquei aqui, né, nesses slides, que é a ponto .40, ponto .45, a 357 Magnum, o Bolsonaro, ano passado, autorizou o cidadão a adquirir. Essas aqui eram de uso restrito, tá? Antes do decreto do ano passado do Bolsonaro. O cidadão comum só podia adquirir lá 32, 22, 38, né? E aí ele autorizou essas armas de maior potência aí. Fuzis continuam sendo só das forças de segurança, tá? Bom, o 14 é a arma de uso permitido que eu vou andar com ela, né, sem ter autorização, tá? É lógico, dependendo se você provar a necessidade, profissão, endereço fixo, tal, você pode conseguir autorização para portar, desde que demonstre a necessidade para tal. Bom, aí o artigo 15 fala disparo de arma de fogo, tá? Aqui lembrando que tem que ser em lugar habitado ou em direção à via pública, tá? Então tem que ser por aqui. Então, em tese, se eu disparar no meio do mato num sítio meu lá, não tem esse crime, tá? O 16 aqui que é o detalhe. O 16 você vai possuir e portar. Então, possuir em casa, arma de uso restrito. Ou portar, tá? Então, a diferença do 12 e o 14 é que eu tenho um crime para cada um. Eu tenho um crime aqui de posse de arma de uso permitido. E eu tenho o crime do 14, o porte de arma de uso permitido. Então, no caso de arma de uso permitido, você tem um crime para cada situação. Para a posse e para o porte. Portar é andar com ela. A posse é ter na minha casa, tá? Bom, no caso de arma de uso restrito, tá? Arma... E aqui veja, arma, acessório e munição, tá? Aqui já abrange as duas condutas, possuir e deter. Aí você vai perguntar para mim, você tinha me perguntado aí, Celine. Eu possuo em casa e saio andando. Se você for analisar, eu cometi os dois verbos, né? Possuir e portar. Você responde por um crime só. Aqui é o tipo misto alternativo. Basta praticar um dos verbos do tipo que você responde por ele. Mesmo que você pratique mais de um verbo, não responderá por dois crimes em concurso, tá? Essa é a ideia desses, quando você tem um crime com vários verbos assim. O pessoal tá me ouvindo? Sim. Mais alguém? Sim. Sim. James, tá aí, James? Dormiu. Tá vivo aí, James?
Ixi, morreu já. Deixa eu ver aqui. Que horror. Só um minutinho, gente. Rafael, Thiago, Heiger, Pedro. Só tem pra sala mesmo? Tem 10 só? É isso? Tá faltando gente. Professor, tira uma dúvida, por favor. Esses artigos, ele está na nova lei? Eu tenho que comprar um novo código para ter acesso a isso aí? Não, a lei de armas não teve muitas alterações, tá? Você pegar aí... Foi só o decreto do ano passado, não foi, Pro? o Esses decreto... artigos, eles estão onde? Eles estão onde? Não, mas calma, eu não vou perguntar do decreto, tá? Eu vou perguntar só da lei aí que nós estudamos. Então, por exemplo, aqui, alguns artigos, por exemplo, aqui, o parágrafo 1º foi alterado ano passado, tá? Mas alterou pouca coisa do artigo. O que você pode fazer? Você vai lá no Google, digita essa lei aqui, ou digita a lei de armas, né? Tá? Que a 11346 aí, tá? E aí você consegue pegar, ver no seu código se está atualizado ou não, tá? E aí, mas assim, o decreto mudou ano passado, mas o decreto ele só regulamenta questões aí do tipo de armamento e tal, não interessa para nós. Para a gente interessa só os crimes, tá? Lembrando que decreto não pode criar crime, né? Tá? Bom, que mais aí? Deixa eu ver. Eu vou abrir aqui para o pessoal falar. Bom, continuando aí, gente. Aparece a tela aí da lei de droga, de lei de armas? Não, tá aparecendo outra coisa. Possuir, deter, portar? Não. Sim. Alterar quem Agora pode tá. apresentar. Hã? Agora foi. Bom, então vocês entenderam, né? Eu tenho 2 crimes, quando é a arma de uso permitido, o 12 e o 14. Possuir e portar, cada um tem um verbo diferente. E o arma de uso restrito é um crime só. Tanto possuir quanto portar, conforme está aí no artigo 16, é o mesmo crime, tá? Então, o legislador aqui, ele não diferenciou no caso de arma de uso restrito, como ele diferenciou para arma de uso permitido, tá? Então, por isso que essa aqui é uma pegadinha importante aí para vocês, tá? Bom, agora, se eu tiver uma arma de uso, veja o que eu vou falar, permitido, um 38, por exemplo, estando ela pinada, tá? Ela vai cair aqui, tá? Vai cair no parágrafo 1º. E aí é a mesma pena da arma de uso restrito, correto? Então, o fato de eu ter uma arma permitida em casa, mas se ela estiver adulterada, né, que a gente fala aí pinada, o cidadão, aqui ó, portar, possuir arma com numeração, né, raspado, tá? Nesse caso, mesmo que seja um 38, que é a arma de uso permitido, ele não irá responder na pena menor aqui, ó. Então, por exemplo, 1 a 3 anos. Digamos que eu tenho um 38 em casa, que é uma arma de uso permitido. Sem registro, ou seja, de forma ilegal, irregular. Aí você vai falar assim, bom, então você vai responder aqui, artigo 12, 1 a 3 anos.
Mas ela está raspada. Opa, já era. Você não responde mais aqui com a pena menor. Você vai responder aqui no 16. Veja que a pena é bem maior, 3 a 6 anos, tá? Porque aqui fala lá, ó, nas mesmas penas. Quais penas? 3 a 6 anos. Vai responder quem? Portar, possuir arma com numeração raspada. Entenderam ou não? Suprimido ou adulterado, tá? Então, aí veja que a pena aumenta bem, né? De 1 a 3 anos para 3 a 6. Correto? Tudo bem? Dúvidas? Se for arma de fogo de uso proibido, senhores, é maior ainda a pena, ó. Tá? 4 a 12. Arma de fogo de uso proibido. Essa aqui não pode nem ter essas armas. É uso proibido, tá? Essa aí a pena é maior ainda. Bom, mais importante isso daí, você tem o comércio ilegal de arma de fogo. Aqui é o comerciante de armas, né? A pena também foi aumentada em 2019, ó, 6 a 12 anos. Tudo bem? Tá? Isso aqui é geralmente o pessoal que vai adquire e traz lá do Paraguai, né? Esse comércio pode ser feito em qualquer local. Aqui eu tenho tráfico de arma, veja que a pena é pesadíssima, 8 a 16. Chega a ser maior a pena mínima, maior que o homicídio, só para vocês terem ideia. O homicídio é 6 a 20. Esse aqui começa com 8, tá? Que é o tráfico de armas internacional, tá? Esse parágrafo único aqui seria a pessoa vender para um policial disfarçado, né? Se bem que eu falei para vocês que se o policial, de uma certa forma, induzir a venda, seria aquele flagrante lá preparado, né? E aí não valeria, porque seria crime impossível, tá? Tem até a súmula aí a respeito. Bom, então é isso. A pena aumentada aí, né? No caso aí, se for praticado por policiais, por exemplo, policial a pena aumenta em tudo, tá? Se tiver com arma fria lá para policial, aumenta em tudo, correto? Aqui o artigo 21 fala que são insuscetíveis de liberdade provisória, mas como eu falei, isso daqui não vale mais. Essa adinha aqui disse que é ilegal, essa proibição é inconstitucional, tá? Bom, gente, mais alguma coisa aí as armas podem ser aí destinadas para as forças de segurança, tá? Armas apreendidas, tá aqui. Eu coloquei aqui algumas explicações de quais são as armas de porte, portáteis ou não, né? Mas isso aqui é mais só por curiosidade, que isso aqui não interessa para nós aí na área do direito, tá? É mais para perícia. Bom, eu vou trocar agora. E aí eu vou perguntar aqui para os senhores se está... se vocês estão me ouvindo aí, se tem alguma dúvida em relação à lei de armas. Tranquilo? Dá para alguém falar? Ou tá mudo? Tá mudo? Não, falei de boa. Por enquanto tá tranquilo. Pelo menos, sei lá, ver se alguém... O restante não tá conseguindo. Só você, Celine? Por que só você tá conseguindo falar? Porque eu falo mais que a boca, brincadeira. O James falou que não conseguindo responder. Tá, beleza. O restante tava copiando aí, né? Yes. Eu vou começar agora, senhores, a lei de drogas, tá? Eu vou colocar na tela aí, vocês me passam se está aparecendo para vocês. Tá aparecendo aí? Sim. Tá. Só um minutinho que eu vou fechar aqui.
Pessoal, vamos lá, então. Lobisomem aí, gente. Tá me ouvindo? Sim. Esse lobisomem também. Hã? E o lobisomem aí também. Os cachorros aqui na rua aqui. Senhores, vamos lá. A lei 11.343, lei de drogas, tá? A lei de drogas, basicamente, qual o objeto jurídico da lei de drogas? Né? Ela visa proteger a saúde pública, tudo bem? Essa lei, ela tem basicamente aí algumas ideias, né? A ideia de prevenção, né? Prevenir o uso das drogas, tratamento do drogado, né? Do nóia, do cracudo, e repressão às condutas, né? Principalmente de tráfico, né? Repressão ao comércio ilegal de drogas, tá? Então, a lei, ela tem uma parte inicial que trata do sistema de políticas públicas sobre drogas, né? E uma coisa importante, gente, a lei não adota mais a palavra entorpecente, tá? Entorpecente foi retirado aí, ela utiliza drogas mesmo, correto? Então, cuidado aí, né? Se fazer uma redação, alguma coisa... drogas é feio o nome drogas. Não, a lei fala drogas mesmo. Tudo bem? Tem uma dúvida, rapidão. No caso, essa troca, né, da palavra que o senhor falou, teria alguma relação com o fato de ter uma norma penal em branco? Não, porque já sempre foi uma norma penal em branco e falava entorpecente antigamente. O legislador resolveu, acho que, colocar como droga, porque droga é mais genérico, né? Porque entorpecente, eu tenho drogas que deixam a pessoa entorpecida, que é anestesiada, mas eu tenho drogas que deixam a pessoa elétrica, né? Agitada. Então, na verdade, entorpecente, ela não se adequa muito a quase todos os tipos de droga. Entende? Entendi. Alô? Entendi. Então, veja, só já que você perguntou, eu tenho basicamente 3 divisões aí de fármacos, né? De farmacologia das drogas, né? Eu tenho drogas que são tranquilizantes, né? Chamados psicoléticos, tá? Barbitúricos, morfina, elas são opressoras do sistema nervoso. Eu tenho drogas aí que são estimulantes, que são psicanaléticos, que são estimuladoras do sistema nervoso, né? A anfetamina, por exemplo, tá? Eu tenho droga que elas são psicodélicas, né? Psicodisléticos. Aliás, desculpa, psicodisléticos, que são drogas que elas provocam situações de alucinógenas, tá? Causando distorções aí cerebrais, né? Modificando a atividade cerebral aí. Então, basicamente, tudo são drogas, tá? Tanto tranquilizantes, quanto estimulantes, quanto alucinógenos. Todos eles são drogas. Por exemplo, o LSD, né? Que é o ácido lisérgico, ele é uma droga, né, alucinógena. Deixa o cara, ele começa a ver coisas, né? Eu tenho a anfetamina para, né, estimular, alguns tomam até para estudar, né? Tá? Para deixar estimular. Obrigada pela dica. A anfetamina deixa você com o tono agitado, né? Ou seja, a sua atividade cerebral agitada, tá? Bom, lembrando, gente, a lei de drogas, ela é a lei genérica, ela só fala drogas. Ela não diz o que é a droga, qual é a droga que é proibida, tá? Isso vai estar onde? É uma norma penal em branco, conforme a Celine falou, e ela vai sendo atualizada conforme vão aparecendo novas drogas, tá? Novos produtos que são proibidos aí, que causam alterações no sistema nervoso, tudo bem? Então, geralmente, tem uma portaria do Ministério da Saúde que vai decretando, que vai colocando quais as drogas de uso proibido, né? Porque, por exemplo, eu tenho drogas que não são proibidas, né? O cigarro, bebida alcoólica.
mas elas são viciantes. Então, em tese, é um tipo de droga, né, que pode vir a causar dependência aí. Então, como a lei de drogas é uma lei penal em branco, ela depende, então, da droga estar capitulada na portaria do Ministério da Saúde, estipulando quais são os produtos aí, ou os elementos químicos que são de uso proibido, tá? Bom, vou colocar aqui os slides, eu acabei saindo. Tá aparecendo o slide aí para vocês da lei? Sim. Bom, então vamos lá, gente. Basicamente, a lei ela vai ter três objetivos aí: prevenção, tratamento e repressão, tá? A prevenção aí vai ser aí, coordenada através do Sistema Nacional de Políticas Públicas sobre Drogas, que é o SISNAD, tá? O SISNAD, então, seria aí o sistema que vai abarcar os órgãos públicos, federais, estaduais e municipais, que vão estabelecer políticas de combate, né, e prevenção não só combate, tá, mas principalmente prevenção e tratamento dos drogados aí, tudo bem? Então, esse sistema seria o sistema geral, né, que vai coordenar outros órgãos públicos, né, no combate, na prevenção e tratamento, né, do uso de drogas, tá? Bom, o que são drogas, né? São as substâncias que podem causar dependência, tá? Mas, conforme eu falei, cigarro, álcool, bebida alcoólica, causa. Mas tem que ser uma substância que causa dependência, está especificado aonde? Em listas atualizadas pelo Poder Executivo da União, que são justamente aquelas portarias do Ministério da Saúde, tá? Bom, deixa eu só diminuir aqui, senão não vai aparecer para vocês aí. Nós temos aí, então, é proibido em todo o território nacional plantio, cultura, colheita, né? Exploração de vegetais que tenham aí os extratos das drogas, tá? Nós temos a Convenção de Viena, ela protege o uso de substâncias psicotrópicas, plantas que sejam utilizadas em rituais religiosos, tá? Os índios têm lá uma substância lá, o chá lá, não sei o nome da planta que eles fazem lá, que ela é entorpecente, né? Por essa ressalva, o Brasil, por exemplo, chegar lá numa tribo lá de índio, os caras estão fazendo lá o uso do chá de, sei lá, o nome da planta lá. Eles... Chá de cogumelo? Dos índios é outra, chá de... Não sei se é... Eu esqueci o nome agora. Mas eles têm uma planta que eles tomam, que faz um chá, que eles ficam loucão. Se for no ritual religioso deles, veja que aqui fala, ó, ressalvada essa hipótese, né, de uso ritualístico religioso. Então, em tese, eu não poderia prendê-los se fizer parte de um ritual religioso deles, tá? Depois eu me lembro aí qual que é esse chá que os índios fazem aí. Então. Mas, basicamente, é isso. A gente tem uma exceção que respeita, vamos dizer assim, a cultura deles, né, de uso de plantas que tem esse poder aí entorpecente, tá? Bom, mas a droga é totalmente proibido o seu plantio, uso? Não. A União pode autorizar, né, plantio, cultura, colheita desses vegetais aí, né, que causam um efeito entorpecente, tá? Para quê que pode ser autorizado? Para fins medicinais ou científicos. Então, por exemplo, a questão da maconha aí, se for usado para fins medicinais, né, dizem que a cannabis sativa aí, ela tem algumas funções medicinais, se houver autorização da União, pode ser feito esses estudos, né, ou até, se tiver autorização do Ministério da Saúde, até usado na área medicinal, tá?
Bom, aqui basicamente o CISNAD aí vai articular todo o sistema, né, de combate e prevenção, né, ó, prevenção, repressão, tá? Reinserção social de usuários e dependentes, tá? Então, o objetivo é prevenir a pessoa não usar. Se a pessoa já virou dependente, fazer o tratamento e reinserção desses usuários e a repressão, o combate ao tráfico, tá? Então, o CISNAD, basicamente, é o conjunto de princípios, regras, critérios, recursos materiais e humanos que vão envolver todas as políticas, planos, programas, ações e projetos sobre drogas, tá? E aí vai também abarcar as ações dos estados e municípios, tudo bem? O CISNAD, o Sistema Nacional de Política de Drogas, vai atuar em articulação com o SUS, para colocar os cracudos lá, e com o Sistema de Assistência Social, né, que geralmente vai dar cuida do LOAS lá, tá? Bom, aí a lei também ele especifica aí os objetivos do CISNAD, contribuir para a inclusão social, né, do cidadão lá, promover a construção, socialização do conhecimento sobre drogas, ou seja, divulgar aí quais os efeitos das drogas, né, trazer o conhecimento das drogas no país, né, para se evitar aí o uso, né, promover a integração entre as políticas de prevenção, tá, e repressão à produção não autorizada de drogas. Então, na verdade, na lei, se você for ver, tem um monte de objetivo lá, um monte de princípios, né? Mas basicamente eu coloquei só alguns aqui. A União, e isso aqui foi alterado aqui com a Lei 13.840, foi o ano passado, a União é que vai coordenar toda essa política de prevenção, tratamento e combate às drogas, tá? Então, a Política Nacional sobre Drogas pertence à União. E os estados e municípios, eles vão participar, tá? E aí, em parceria com os estados, DF, municípios e a sociedade. Então, o combate, prevenção e tratamento, né? Quem vai cuidar do CISNAD é a União, que vai ser o ente federado que vai estar dentro da União, o CISNAD, né? Vai estabelecer como que vai ser o funcionamento, os objetivos, ações estratégicas, financiamento, tá? Financiamento e qual a gestão das políticas sobre drogas. Quando você fala gestão das políticas sobre drogas, senhores, tem muito a ver com o entendimento do político que está à frente do país, né? Você tem políticos ou ideologias que têm um combate mais acirrado ao uso de drogas, ao tráfico, e você tem aí políticos que são menos, não são tão resistentes ao uso das drogas, né? Eles querem, de uma certa forma, até permitir aí esse uso moderado de drogas, tá? Bom, você vê que, por exemplo, a Holanda, você estabeleceu lá permissão de, né, uso lá da de maconha e tal, né? Você tem alguns países, alguns com sucesso, outros nem tanto, né? Então, vai depender muito de quem está no poder para ter uma política de drogas mais liberal ou mais repressiva, tá? No nosso caso aí, o crack está acabando aí, né? Com parte aí da nossa sociedade, principalmente aí os moradores de rua que têm acesso aí e estão virando verdadeiros zumbis, porque o crack é uma droga extremamente debilitante, tá? Bom, a União vai garantir publicidade dos dados, informações, os recursos, tá? Vai fazer aí a sistematização dos dados estatísticos, adotar medidas de enfrentamento aos crimes transfronteiriços, então seria aí o tráfico de drogas entre países, né, entre as fronteiras, e uma política nacional de controle de fronteiras. Tudo isso aí é incumbência da União, tá? Bom,
nessa lei 13.840 foi estabelecido também o Plano Nacional de Política sobre Drogas, tá? Qual que é o objetivo aí do Plano Nacional de Política sobre Drogas? Aí, na verdade, assim, você utilizar a interdisciplinaridade, ou seja, utilizar várias áreas do conhecimento, né, para prevenção, tratamento e combate aí, tá? Integração dos vários programas, né, de prevenção às drogas, tá? Então, vai utilizar a área da saúde, educação, trabalho, assistência social, previdência, habitação, cultura, desporto e lazer. Então, vai ter todas essas matérias, todas essas áreas, visando o quê? Justamente a prevenção do uso de drogas, né? Reinserção dos usuários, tá? Então, vai ser utilizado todas essas áreas para tentar estabelecer programas para prevenir o uso de drogas e a reinserção, e a reinserção dos usuários aí, tá? Bom, na lei estabelece aí redes de tratamento, tá? Os estados, municípios e a União deve ter aí locais de tratamento do usuário, tá? De prevenção e tratamento, correto? E a questão que nós temos seria cabível a internação compulsória de um cracudo? Pessoal que está aí, alguém gostaria de falar? Eu ia te perguntar isso agora, se já foi liberada essa determinação para que seja feita a internação compulsória, por conta da situação que fica aqui em São Paulo. Pro, fala aí, pode falar. eu tenho uma dúvida. Eu ia falar a mesma coisa que a Catinha, mas como eu ainda não sei se já foi liberado isso, a questão é o seguinte: eu tenho um tio que é dependente químico há muitos anos já, e a família estava até vendo de interditar ele e tudo mais, e internar ele compulsoriamente, né? Aí eu fui na Defensoria Pública, lá o rapaz explicou qual que era o procedimento, só que ele me falou assim, que eu precisava falar onde meu tio ficava, porque tem dia que ele some, né? Falar onde ele fica, porque a Defensoria vai até ele, junto, acho que com o pessoal que trabalha a equipe lá de médico, eu não sei. E que dependendo da situação que a pessoa foi encontrado, eles fazem a internação compulsória. Aí eu fiquei nessa dúvida, já tá podendo ou se não tá? Agora, se fosse para eu dar uma opinião, deveria, para mim, deveria, né? Porque a pessoa ela já não tem mais o domínio da mente dela. Então, nós vamos chegar lá justamente isso, tá? Nós temos a possibilidade de internação voluntária e a involuntária, correto? É possível, sim, né, a internação involuntária. Nós vamos chegar lá, mas deixa eu só seguir na sequência aqui, já é os próximos aí. Bom, então, esse tratamento do usuário aí, né, vai abranger todos os entes, né, federal, a União, estados, municípios, tá? Vão ter programas de atenção ao usuário, né, respeitadas as diretrizes do Ministério da Saúde, tá? A prioridade de tratamento é o ambulatorial. O que quer dizer isso? É o cara passar no médico, receber lá uns remédios e tal, e ir embora, né? Não internação. A prioridade é tratamento ambulatorial. Aí ele fala a lei, ó, artigo 23A, incluindo excepcionalmente formas de internação, tá? Em unidades de saúde, hospitais gerais. Então, é possível a internação, sim. Bom, então vamos lá. A internação de dependentes será realizada onde? Unidades de saúde, dotadas de equipes multidisciplinares, ou seja, com vários profissionais, e tem que ser autorizada por médico, tá? Então, a internação é possível, tá? Mas tem que ter autorização médica e em hospitais que tenha essa multidisciplinaridade de profissionais, tá? Bom, nós temos dois tipos de internação. A internação voluntária, aquela que o cara lá vai lá e, eu tô precisando, eu quero me tratar, né? É o mais difícil, diga-se passagem, tá? Porque normalmente o cara drogado, ele perde a capacidade de entendimento e autodeterminação. Lembra do artigo 26 do Código Penal?
você, para ser imputável, você tem que ter a capacidade de entender a situação fática e de se autodeterminar. Lembrando que a droga, principalmente o crack, senhores, ele tira o quê? A pessoa até entende a situação fática, que ele está naquele lixo, está na Cracolândia, ele está... Só que a droga é tão forte na necessidade, provoca uma necessidade tão grande no organismo, que ele perde a capacidade de autodeterminação. Ele até entende parcialmente o que está ocorrendo com ele. Só que ele não consegue controlar a vontade pela droga, ou seja, ele perde a chamada autodeterminação. A autodeterminação é a capacidade que cada um de nós temos de poder escolher de fazer o que você quiser. Agora eu quero fazer isso, agora eu quero fazer aquilo. A droga tira essa capacidade. Por quê? O indivíduo, o corpo fica tão necessitado da droga que ele só pensa num objetivo, achar mais droga, né? Então, ele, na verdade, se torna inimputável, né? Ou semi-imputável, dependendo da quantidade, do quanto já deteriorou o tempo dele lá, o uso da droga. Bom, voltando aqui à pergunta da Cátia e da Celine. Eu tenho aqui, então, a internação voluntária, mais difícil, né? O cara fala assim, não, eu quero me tratar. O Estado deve ter locais de acolhimento, deve acolher nas chamadas comunidades terapêuticas acolhedoras. Na verdade, seria assim, casas de internação, tá? São comunidades terapêuticas acolhedoras. Nessas comunidades, o cidadão, ele vai... Seria essas clínicas de reabilitação, tá? Ele vai voluntariamente e ele não fica isolado, tá? Ele pode sair a hora que ele quiser, né? Então, é basicamente voluntário aí que ele tem a liberdade de ir e vir, né, nessas situações aí. Agora, a internação involuntária, aí não tem o consentimento do dependente, tá? Então, aí é a pedido de familiar. Então, por isso que a família tem que pedir, ou responsável. Se não tiver nenhum familiar, aí o servidor público da área da saúde, verificando a situação lá degradada lá do indivíduo, pode solicitar, tá? Agora, a polícia não pode. Eu, por exemplo, não posso pedir internação de um nóia lá, tá? Exceção dos servidores da área de segurança pública, correto? Então, a ideia é por quê? Porque a polícia geralmente quer internar, a gente queria acabar com tudo com os drogados. Por mim, internava todo mundo, né? Que esses caras só causam, infelizmente, transtorno aí no meio social. Mas servidores da segurança não pode, tá? Só o pessoal da área da saúde, correto? Bom, então é possível, então, a internação involuntária? Tem que ter o pedido de um familiar, né? E aí vai ser analisado. Bom, a internação voluntária tem que ser precedida de declaração do solicitante, né, do drogado, tá? E o término da internação vai ser por determinação do médico, correto? Ou da própria pessoa que deseja interromper o tratamento. Veja que é voluntário, então ele sai a hora que ele quiser, ele para o tratamento a hora que ele quiser, tá? Agora, a internação involuntária, né? Bom, o parente vai pedir lá, tá, gente? Aí tem que ter a decisão de um médico responsável, tá? Vai ser analisado o tipo de droga utilizada, o padrão de uso, tá? E a impossibilidade de utilização de outras alternativas terapêuticas, ou seja, a internação involuntária é a última hipótese, né? Tem que tentar tratar de outras maneiras, né? Remédios, sei lá. Quanto tempo que vai ficar internado? O tempo para desintoxicação, tá? E aí aqui estabelece 90 dias. E aí o médico responsável que vai determinar o fim aí dessa internação involuntária, tá? A família pode pedir a qualquer tempo, né, a interrupção do tratamento, tá? Então, basicamente, é possível aí, mas tem que ter aí a autorização médica para esta internação e o pedido dos familiares, correto?
E o prazo até 90 dias nessas clínicas aí. Aí que nesse caso aqui o cidadão ele perde o direito de ir e vir, tá? Ele fica lá obrigatoriamente na clínica. Tudo bem? Dúvidas? Dúvidas? Tranquilo? Tranquilo. Tranquilo. Voltou a tela aí? Da lei? Voltou. Ainda não. Voltou. Bom, gente, a lei também prevê possibilidade de empresas privadas terem benefícios, no caso aí, tributários, né, da União, estados e municípios, empresas que fizerem programas de reinserção de usuários, tá? Então, a ideia seria a empresa contratar aí drogados para visando a sua reinserção social, correto? Então, eles podem ter benefícios aí, geralmente são benefícios tributários, tá? Nós temos também várias ONGs, organizações sociais, né? Você tem aí entidades que cuidam de drogados, e eles podem receber recursos do FUNAD, no Fundo Nacional Antidrogas, tá? Esse fundo aqui normalmente vai ter receita vinda aí da apreensão de drogas, de materiais utilizados no tráfico. E de multas também, tá? Então, entidades sem fins lucrativos, tá? Podem receber recursos para poder tratar, né, esses dependentes aí. Tudo bem? Bom, vamos para os crimes, gente. Vamos começar primeiro pelo usuário, tá? Aqui, o artigo 27 prevê que pode ser aplicado uma dessas penas sozinha, né? Ou seja, isolada ou cumulativamente, tá? Mas que tipo de penas? Por exemplo, o cabra lá, o maconheiro que está portando droga lá, né? Ele pode sofrer aí advertência, prestação de serviço à comunidade e medida educativa de comparecimento a programa ou curso educativo, tá? Pergunta: se a polícia abordar o cabra que acabou de fumar lá um pacal lá, fumar lá um beck, dar um beck lá, esse maconheiro será preso? Sim ou não? Eu acho que não. Não. Se ele estiver só fumando, não. Não, se ele estiver fumando, ele está trazendo consigo. Mas porque se ele tiver com a droga na mão ou na boca ainda, ele está trazendo com ele. Então tem esse crime aqui. Mas ele já fumou, tá noiadão lá. E aí? O que vocês acham? Eu acho que não. Não. Deixa eu perguntar um cara. James! James entende do negócio. O James é bom de maconha. James? Ele entende tanto que ele já não tá nem mais respondendo. Filho da mãe colocou aí só na Falou aula que para não dizer. estava conseguindo ativar, professor. Ó, eu vou fazer chamada aqui, cara. Douglas! Douglas também tá dormindo. Não. Bom, tá no QAP aí? Sim. Eu acredito que ele não vai preso. Isso. Não vai preso, senhores. Por quê? Porque não tem o verbo usar. O máximo que a polícia pode fazer quando pegou o cara noiado, drogado, é dar umas porradas nele. Entendeu ou não? Por quê? Porque os verbos são adquirir, você está comprando, você está em casa guardando, você tem depósito lá, você está transportando no seu carro, você está consigo lá no seu bolso, tá? Para consumo pessoal, tá? Drogas sem autorização aí. Então, aqui é o famoso porte de drogas. Porte de drogas abrange só o porte, não abrange o uso. Não tem o verbo usar,
tá? Quer dizer que se a polícia pegar o cara que já usou, não tem mais flagrante. Por isso que muitas vezes o nóia lá, o maconheiro, quando vê a viatura, eles acabam engolindo, né? Porque sabe que se sumir com a droga lá, não tem crime nenhum. Né? Isso quando o policial não manda ele mesmo engolir para sumir com a droga, né? Mas também tem isso. Bom... Eu tenho uma dúvida. Fala aí. Professor, o James mandou um recado. Oi, James. Fala pro professor que eu não estou conseguindo falar e nem escrever nada. Eu tô desde a hora que ele chamou eu na primeira aula, na primeira vez aí, mas eu não consigo responder. Tô sem áudio aqui, entendeu? Tô caçando e não tô conseguindo achar. Tá dado o recado. Fala para ele que o áudio é um esqueminha aí de... Bom, deixa para lá. Eu tenho uma dúvida. Fala, Celinho, caralho. Eu tenho uma dúvida. Fala aí. Não acredito. Eu não sei se o senhor vai falar isso mais pra frente. Eu não falando palavrão, olha só, gente, meu Deus. No caso, por exemplo, o senhor tá lá de Honda, aí avista o nóia ali. Aí chega lá, ele tá fumando, mas ele tá com uma quantidade no bolso, por exemplo. Se essa quantidade for muito pequena, e como eu posso dizer assim, uma quantidade que estabeleça que tem que ir para a delegacia, por exemplo, na defesa sempre alega, no caso, da insignificância, ou qualquer quantidade que ele tiver, vai para a cadeia, vai para a delegacia. Qualquer quantidade de substância que se assemelhe a um pacauzinho aí, um cigarrinho pequenininho que seja, já configura a posse de droga, tá? Essa ocorrência aí, geralmente, a polícia não leva, né? Porque são muitos maconheiros que a gente tem, e se ficar levando isso daí, você só fica fazendo isso, né? Então, geralmente, o policial manda o cara sumir com a droga, tudo bem? Mas é crime. Lembrando que se a polícia levar a quantidade pequena que for, mas tiver lá o produto, a droga, né? Pode ser um cigarrinho minúsculo, já configura, tá? Esse crime de porte de drogas, veja o que eu vou falar, ele foi despenalizado em relação à pena de prisão. Nunca, jamais um nóia maconheiro irá preso. Veja o que eu estou falando. Nunca, jamais um nóia, um maconheiro que vive com droga no bolso irá preso. Por quê, professor? Porque, senhores, mesmo que ele seja reincidente 100 vezes, o máximo mais grave de pena é multa, tá? E outro detalhe interessante da lei de drogas. A polícia pegou o cara lá com um pacauzinho, um cigarrinho de maconha. Levou o cabra para a delegacia. E aí faz o termo circunstanciado. Por quê? Porque posse de drogas, né, porte de drogas, é crime de menor potencial ofensivo. Faz-se o TC, termo circunstanciado. Beleza. Aí ele fala lá para o delegado, não vou assinar o TC. O que a gente aprendeu, ou deveria ter aprendido, na Lei 9.090, quando você tem lá um termo circunstanciado de um crime de menor potencial ofensivo, que são os crimes até 2 anos, se o cidadão se nega a assinar o TC, pode ser feito o flagrante dele, tá? Mesmo num crime de menor potencial ofensivo, que são aqueles crimes com pena até 2 anos, tudo bem? Agora, no caso do 28, mesmo se o cabra for preso lá pela polícia com um cigarrinho e ele for feito o termo circunstanciado para ele comparecer em juízo, e ele falar, não vou assinar, não poderá ser feito flagrante. Por quê? Porque não tem previsão de pena de prisão para o maconheiro. Entenderam ou não? Mesmo que ele se negue a assinar o TC. Porque você não pode aplicar a prisão em flagrante
se o próprio tipo penal não prevê prisão. E é justamente o que 28 não prevê. Deixa eu abrir aqui para ver se está sem novidade. Bom, e aí? Entenderam ou não o que eu falei? Sim. Sim, maconheiro tá liberado. Isso, quase isso. Ô, professor, mas não é o senhor não acha meio sem lógica coisa dessa? Porque vai criminaliza o tráfico, bobó, mas quem tá financiando o tráfico sai, tipo, praticamente ileso. É meio uma coisa meio sem pé e cabeça, né? A ideia é que o usuário é tratado como doente, tá? Então, o doente não mereceria ficar na cadeia. Essa que é a ideia, tá? Então, o usuário, aquele que está portando a droga, é o dependente, ele não seria preso justamente por ser um doente. Então, essa que é a ideia, tá? Mas eu concordo, é uma norma meio sem lógica, tá? Mas é assim que funciona o sistema aí de penas aí no Brasil, tá? Bom, quais são as penas, então? Ele vai tomar um pito, advertência, você vai ser levado lá, chegar o juiz e falar assim, olha, droga faz mal, viu, meu filho, tá? Posteriormente, ele pode ter que prestar serviço à comunidade, sei lá, trabalhar em alguma unidade aí, né, de saúde, ou fazer algum programa, curso de combate às drogas, né? Então, ele pode ser, em regra, submetido a uma dessas punições. Aqui fala isolada, pode ser uma só, ou o juiz pode dar uma advertência e mandar ele prestar um serviço, tá? Mas, em regra, pode ser uma só dessas aí. Então, pode ser lá, advertência, depois prestação de serviço à comunidade, depois fazer um programa antidrogas, né? Fazer um programa não, participar de um programa aí, um curso antidrogas, tá? Bom, e aqui eu lembrei da Dona Maria. A Dona Maria, ela falou que tinha lá umas verdinhas para ela usar, não é isso? A Dona Maria tá aí na nossa aula ou não? Deixa eu ver aqui. Acho que a coitada não tá sabendo nem mexer no negócio, né? Ontem ela tava na prova, na aula da Paula, ela tava ontem. Na sua última aula, professor, a coitada entrou depois que já tinha terminado. Mas será que ela tá fazendo essa matéria? Eu não sei. Bom, mas vamos voltar aqui. A pessoa tem lá uma plantinha para, né, fazer uma maconhinha de vez em quando. O que ele pratica, gente? Pratica o mesmo crime do 28, tá? Aquele que tem para consumo pessoal, né? Veja que é consumo pessoal, ele semeia, cultiva, colhe plantas, tá? Destinadas a pequena quantidade de substância aí capaz. Cortou o áudio aqui. Gente, aqui Bugou, travou. professor. Meu Deus. A Débora, gente, aqui travou. Tá bem. Professor! Palmeirense. Ai, meu Deus. Palmeiras não tem Socorro. mundial. Alô? Sumiu real. Acho que a máquina dele travou. Alô? Alô? Professor. Ana, agora eu lembrei de uma música, acho que de calcinha preta, mano, com esse seu alô. O que tem a ver? Não sei, mano. Veio agora uma música, acho que foi da calcinha preta, não lembro. Ai, cala a boca, Débora. O professor voltou. Oi? Professor? Alô? Oi, Aê. professor, tudo bem? Prossiga. Ignora, o senhor não ouviu nada. O que vocês falaram aí? Deixa eu ver. Nada. A Débora falou que é Cala a boca, plantinha Kátia. dela. Fica quieta. Fica falando besteira aí, Débora. Eu vi calcinha preta. Peraí, gente. Não, peraí, o que a Catinha falou? Bom, gente, então, veja. Essa plantinha que eu te dei. Estão me ouvindo aí? Sim. Sim. Ó,
presta atenção. Como que eu vou definir se é ou não para uso próprio, né? O parágrafo 2º traz alguns parâmetros. Por exemplo, então, quantidade da droga apreendida. O cara foi apreendido com 5 quilos lá de maconha. Será que é só para uso? Né? O local onde foi apreendido, por exemplo, nas biqueiras, os vendedorzinhos lá, eles não ficam com grande quantidade, eles ficam com poucas pedras no bolso, né, na mão, e deixa o resto em alguns buracos dentro do local lá onde que é feito o tráfico, tá? Então, por exemplo, se eu pegar lá um cabra, de repente, lá com umas 10 pedras, né, ou umas porções lá, mas está numa situação, né, que fique claro que estava vendendo, local, uma biqueira, por exemplo, é possível você rodar, o cara ser preso no tráfico, mesmo com a pequena quantidade, tá? E é possível também o cara tá com, sei lá, um tijolo de maconha lá na casa dele, desde que ele consiga provar que era para uso dele. Também é possível, né? É difícil, mas é possível, tá? Então, a diferenciação entre o porte de drogas e o tráfico é levado basicamente em consideração esse parágrafo 2º aqui, tá? Bom, quanto tempo que o cidadão poderá ser obrigado a prestar serviço à comunidade? Ou fazer programas ou cursos educativos? A lei prevê, no máximo, 5 meses. Máximo, hein, gente? Pode ser 1 mês, tá? Se ele for pego novamente, reincidência, aí pode ser máximo de 10 meses. Tudo bem? Veja que ele pode fazer curso, ser punido e tal, mas jamais será preso. Então, o maconheiro que porta droga para uso próprio jamais será preso, tá? Bom, a prestação de serviço à comunidade será feita aí preferencialmente em locais de usuário e recuperação dependente de... Então, nesse caso aí, seriam instituições que fazem a prevenção e tratamento, tá? Bom, mas o cara não foi lá, ele não foi cumprir serviço à comunidade, ou ele não compareceu para fazer o curso lá contra as drogas. O que ele vai sofrer, senhores? Ele vai sofrer admoestação verbal. O que é isso, professor? É um pito maior, né? Como assim? Vai tomar uma catracada mais forte, né? Por quê? Porque aqui, se você for analisar, já teve uma catracada, ó, advertência sobre os efeitos da droga. Essa é a primeira, essa aqui é a catracada de leve, tá? Aí ele continua sendo recalcitrante. Aí mudou o nome, admoestação verbal. Qual que é a diferença? O juiz vai falar mais bravo, entendeu? Não tem diferença nenhuma, tá? E aí ele foi admoestado, mesmo assim não foi lá. Veja que aqui fala, gente, sucessivamente. O que quer dizer isso? Quer dizer que primeiro o cara tem que tomar uma catracada, aí foi pego de novo, e aí não cumpriu as medidas, tá? Essas... Aí sim ele pode sofrer uma pena de multa. Veja que difícil chegar na pena de multa, hein? Ele tem que ser pego várias vezes e desobedecer as normas de cumprimento lá de prestação de serviços várias vezes, tá? Então, a pena mais grave para o maconheiro, qual que é? Multa. Isso depois dele ter tomado várias carcadas, tá? E no caso dele não pagar a multa? Nada. Vira dívida ativa da fazenda. Não acontece nada, tá? Bom, como é que é essa multa, né? Então, veja assim, gente. Ele poderá pegar aí... eu nunca vi, tá? Porque o cara tem que ser pego várias vezes com droga lá, portando droga, tá? Mas se alguém aí, não sei se o Félix trabalha na justiça, não sei se já chegou a ver isso aí, aplicar multa para o usuário. Bom, mas como é que será a multa aí? Então, vai ser de 40 dias multa, né, até 100. Então, é de 40 a 100 dias multa. Então,
Então, o juiz pode ir lá, aplicar 40 dias multa. Bom, quanto que vai dar isso? Aí, cada dia a multa, segundo a capacidade econômica do agente, ele vai estabelecer um valor. 1/30, vai pegar o salário mínimo, dividir por 30, então vai pegar 1/30 e multiplicar por 40, se ele der 40 dias, tá? Que é a pena mínima, tá? A multa mínima. Ou ele pode pegar o salário mínimo, por exemplo, 3 vezes, 3.000 vezes 40, se o cara tiver uma capacidade econômica boa aí. Entenderam ou não? Então, primeiro, ele vai fixar a quantidade de dias multa que ele vai aplicar no cabra lá. Sei lá, ele deu 50 dias multa. Beleza, quanto é que vai dar isso? Aí ele vai fixar o valor de cada dia multa. E essa quantidade de dias multa, o valor, né? É conforme a capacidade econômica. Se o cara é mais rico, ele usa um valor maior por cada dia multa, tá? Se o cara for pobre, mais pobre, ele pega lá o mínimo, que é 1/30, tá? Então, primeiro fixa o número de dia multas e depois o valor de cada dia multa aí para aplicar para o portador da droga, tá? Essas multas, esses valores aí serão destinados aonde? Ao Fundo Nacional Antidrogas, tudo bem? Tá? Então, esse fundo aí é justamente para prevenir, tratar e reprimir o combate às drogas. Bom, veja que o artigo 28, gente, não tem pena, né? Se não tem pena, como é que vai prescrever? Porque lembre-se que o artigo 110 e 111 do Código Penal, a prescrição de um crime é calculado com base na pena máxima e após a condenação, de acordo com a pena em concreto, né? Nesse caso aqui, o 28, porte de drogas, não tem pena. E aí? Bom, e aí que a lei estabeleceu 2 anos o prazo de prescrição. Se não conseguir executar e processar e executar, em 2 anos, prescreveu o crime, tá? Bom, continuando aqui. Qualquer tipo de tratamento de drogas, por exemplo, eu vou produzir qualquer elemento químico lá que tem efeito entorpecente. Fabricar, transformar, preparar, né? Veja que tem um monte de verbo aqui, tá? Qualquer tipo de trabalho com drogas tem que ter licença da autoridade competente, normalmente o Ministério da Saúde e tudo mais, tá? Quem for trabalhar com qualquer tipo de droga que tem efeito aí, né? Entorpecente, efeito psicológico, psiquiátrico, né? Tem que ter autorização aí, né? Para vender, comprar, trocar, ceder, tá? Sob pena de responder por tráfico aí. Bom, nós temos muitas plantações, né? Principalmente no Nordeste lá, de plantações de maconha, né? A cocaína basicamente vem da Bolívia e Colômbia, mas maconha tem bastante aqui no Brasil, plantações, tá? Quando a polícia descobre lá, ela deve imediatamente destruir e só recolher uma quantidade só para fazer a perícia, tá? Então, a própria polícia, a lei já autorizou a própria polícia a queimar e destruir, arrancar tudo lá, tudo bem? As áreas que forem utilizadas para a produção lá, a plantação de droga, de, por exemplo, maconha, elas serão expropriadas. Isso está previsto no artigo 243 da Constituição Federal. O que é expropriar? Simplesmente as terras serão tomadas dos traficantes, tá? E serão geralmente dadas aí para a reforma agrária, né? Que combate as drogas. Lógico, né? O cara tem que estar no terreno que é dele, né? Muitas vezes esses traficantes arrendam as terras e plantam lá, né? Aí você não pode, se o dono lá não sabia, você não pode tomar a terra dele, né? Sem ele ter o dolo, tá? Então, a diferença aqui de expropriadas, senhores, é que expropriadas o Estado não paga nada, né? Não é que nem desapropriação, que o Estado paga lá, né, pelo que foi desapropriado. Expropriados, o cara perde lá.
tudo que tiver envolvido com o tráfico de drogas, veículos, barcos, aviões, as terras, né, são perdidas aí quando tiver envolvimento com o tráfico de drogas, tudo bem? Bom, agora o artigo 33, o famoso tráfico de drogas. O tráfico de drogas, senhores, ele tem 18 verbos, tá? Aqui também é o chamado tipo misto alternativo. Como assim? Se eu praticar aqui, eu importo droga e vendo... Então, por exemplo, lá, eu trouxe droga lá da Bolívia e eu vendo aqui na Cracolândia. Eu pratiquei 2 verbos, certo? Mas eu respondo por um crime só. Então, quando você fala tipo misto alternativo, quer dizer, você tem vários verbos, nesse caso aqui 18, tá? Basta a prática de um só para responder pelo crime. Eu posso praticar vários verbos, mas continuarei respondendo por um crime só. Ah, mas e como é que o juiz vai dosar isso daí? É lógico, quanto mais verbos eu praticar, ele pode dosar a pena maior, né, de 5 a 15 anos. Então, aí, o crime continua sendo o mesmo, um só. Mas é lógico, quanto maior a quantidade de ações praticadas, a minha pena pode ser maior, tá? Então, veja aqui, ó, você tem, ó, importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar. E o prescrever aqui pode ser, dependendo pode ser a área médica, né? Só que eu tenho um crime próprio de prescrição, tá? Mais para frente aí. Entregar a consumo ou fornecer drogas, tá? Detalhe, ainda que gratuitamente. Então, se o cara lá é bonzinho, gosta de dar droga lá gratuitamente para os amigos, ele pratica tráfico. Não é só vendendo, tá? Bom, teve uma situação que teve um julgado interessante. Eu vou falar como foi o caso e aí vou perguntar para vocês dar uma resposta, o que vocês acham que a justiça decidiu. O que aconteceu foi o seguinte, tinha 2 presos lá numa cadeia, eles contrataram um intermediário para trazer drogas para vender dentro lá da cadeia, tá? Bom, foi feita toda a transação, o pagamento, né? A polícia estava monitorando, e quando a droga foi entrar no presídio, para ser entregue para os 2 traficantes que iriam, né, vender dentro da cadeia para outros presos, não chegou às mãos dos traficantes, tá? Então, o intermediário que foi buscar a droga foi preso, tentando entrar, né, para entregar para os 2 presos que iriam, né, distribuir e vender dentro da cadeia. A pergunta é, os 2 presos que compraram a droga e o intermediário, considera-se que houve o tráfico consumado, ou a tentativa, ou ainda estava nos atos preparatórios? Esse caso foi julgado, tá? Foi até o STJ. Vou abrir aqui, se alguém quiser falar, o que vocês acham que foi a decisão do STJ? Alguém quer falar? Tráfico consumado. Tráfico, a Celine, que mais? Mais alguém? De tráfico. Ainda estava preparando. Preparando, se há atos preparatórios, então não teve o crime. Porque você só responde quando você vai executar o verbo. Isso. Tentado? Tentado. Isso. Tentativa Tem mais? de tráfico. Tentativa? Não foi Mais consumado o tráfico. Tá bom, mais alguém? Ninguém?
O professor, para mim foi consumado, mas daria para ficar na dúvida, né? Se realmente não daria tentativa. Mas no 33 ele já fala exportar, remeter, preparar, e a conduta deles já tinham efetivado, né? Isso, então é consumado. Então. Mas não chegou na mão dos presos, né? Então, mas aí mas tem um detalhe. Não é tipo alternativo misto? Isso. Aí ele responderia por tá com a droga. Então, gente, deixa eu falar qual foi a decisão do STJ. O STJ entendeu que o crime foi consumado no verbo adquirir. Porque quando eles fizeram a transação e estava sendo monitorado pela polícia, fizeram lá o pagamento e a droga não chegou na mão dele, mas a aquisição seria um crime unissubsistente, um verbo só, uma ação só, e automaticamente o fato deles terem recebido ou não, o verbo adquirir, eles já teriam adquirido, tá? Veja, decisão do STJ, tá? Não estou dizendo se está certo ou está errado, mas foi essa a decisão. Que como só de você adquirir, mesmo que você não receba, em tese, o que aconteceu? Eles pagaram lá para o traficante mandou, através desse intermediário, levar para eles. Eles já teriam adquirido, só que não chegou a receber, mas o verbo adquirir eles já teriam. E aí o STJ condenou os caras por tráfico consumado. Entenderam ou não? Então, veja que depende do verbo. O cara que trouxe também, gente, ele também rodou também, né? No transportar, tá? Trazer consigo. Ele também rodou por tráfico, né? Só que no caso dele, ele foi outros verbos, né? Transportar, trazer consigo, que ele tentou entrar com a droga lá. Mas os caras que compraram, né? Fizeram acordo tudo lá dentro da cadeia, através de celular, tudo mais, a justiça também deu o tráfico consumado, tá? Justamente por causa do verbo adquirir, que eles adquiriram. Aqui não fala necessariamente receber a droga, só de você comprar a droga, você já adquiriu, tá? Então, esse foi o posicionamento do STJ aí. É lógico, cabe divergência, se eu sou advogado da parte, eu entro com recurso, tanto é que foi até o STJ, tá? Teve entendimentos na primeira instância e segunda diferentes, divergentes, igual o que vocês falaram aí. Mas ele não chegou a adquirir, não chegou a entrar na cadeia, eles não chegaram a pegar a droga, tá? Mas o STJ decidiu consumado justamente porque entendeu-se que só de adquirir já estaria, só de eles fazerem a negociação já teria praticado o verbo adquirir, tá? Mas essa é mais uma curiosidade, porque nós temos várias condutas nesse artigo aqui, tá? Bom, gente, veja que a pena é alta, 5 a 15 anos, tá? E multa de 500 a 1.500 de multa. Então, é uma paulada aí. Geralmente, o traficante grande, quando é pego, ele perde, os caras arrancam até a cueca dele, tá? Porque o tráfico dá muito dinheiro, né? Então, quando cai a casa efetivamente, né? Quando a polícia não é corrompida, né? Quando o juiz e o promotor não é corrompido, a paulada é grande, tá? Bom, nas mesmas penas incorre quem, tá? Aqui, senhores, é quem faz todos esses verbos, importa, exporta, remete, mas matéria-prima, insumo, produto químico destinado à preparação de drogas, tá? Qual que é a diferença? O 33 caput é a droga pronta. Tudo bem? Agora, o 33, parágrafo 1º, inciso 1, é fazer esse mesmo tráfico, importa, exporta, remete, produz, fabrica, só que o quê? De matéria-prima, produto destinado à preparação de drogas, percebe? Então, aqui, você já responde só de vender, comercializar os materiais para a preparação da droga, né? Então,
seria assim, o produto base da droga, né, ou as matérias-primas básicas, só de você já trazer de outro local, levar, transportar, já tem o tráfico, e veja que é a mesma pena, hein? Tá? Bom, eu falei para vocês que o cara que tem uma plantinha lá para uso próprio responde no 28, tá? Mas o cara que tem uma plantação, ele responde aqui. No parágrafo 1º, inciso 2. Semeia, cultiva ou faz a colheita sem autorização, tá? Ou em desacordo com determinação legal, de plantas que se constituem matéria-prima para preparação de drogas. Então, aqui é o traficante que já tem a plantação, né, para traficar drogas aí, tá? Então, aqui é o cultivador, vamos dizer assim. Uma outra questão interessante também, que já caiu em prova. Eu tenho lá uma pousada, eu libero para uns amigos lá fazerem uso de drogas na minha pousada. Fala, vai lá na praia lá, faz um luau lá e se quiser usar maconha lá, fica à vontade lá que a polícia não vai encher o saco, tá? Pergunta. Eu respondo por tráfico de drogas? Sim ou não? Eu acho que sim. Eu acho que entra no parágrafo 2º, 33, não? Sim, mais alguém? Mais alguém? Não, para contrariar. Mais alguém? Permite o uso. Hã? Sim, pois ele permite o uso na Responde chácara. por facilitação de consumo de droga? Pode ser aqui o parágrafo 2º, induzir, instigar, auxiliar, né? Se eu emprestar lá, tá? Ao uso de droga. Mas por que eu estou fazendo essa pegadinha? Porque se eu emprestar a minha casa, né, a minha propriedade, para vender droga, olha o que eu falei. Eu falei o uso de droga, não para traficar. Então, se eu empresto minha casa lá para os caras venderem droga, eu respondo por tráfico também, tá? Então, esse aqui é o detalhe, ó. Utiliza local de que tem a propriedade tal, ou consente que outrem dele se utilize, ainda que gratuitamente, né, para o tráfico de drogas. Então, o cara que empresta a casa, os traficantes lá vender droga, ele responde também, porque ele está consentindo que outro se utilize da propriedade dele para traficar drogas. Aí a pergunta que eu fiz, eu emprestei a minha propriedade para os caras usarem droga. Aí não entra aqui, tá? E aí quem falou o parágrafo 2º, pode ser aqui, ó, eu estou auxiliando alguém ao uso de droga. Aí seria o parágrafo 2º, que é o parágrafo seguinte, tá? Então essa tem a diferença aqui. Emprestar a propriedade para tráfico de drogas, não para uso, tá? Para uso aí pode ser outro artigo. Foi acrescentado aqui na lei do pacote anticrime, na lei 13.964, a questão do traficante que vende, entrega drogas, né, a agente policial disfarçado, tá? Então, colocar expressamente agora que é tráfico o traficante que entrega, vende drogas para o policial disfarçado, né? Só que, veja, no meu entender, esse artigo aqui, esse inciso, apesar de ser, aí está no pacote antidroga, no pacote anticrime, ele corre o risco do quê? De ser declarado ilegal, tá? Por quê? Porque se o policial, de uma certa forma, estimular a venda por parte do traficante, ele está preparando o flagrante. Então, aqui, teria que ser uma situação que, sem ser incentivado, o traficante venha oferecer para um policial disfarçado drogas. Aí daria, tá? Então, por exemplo, sou policial lá disfarçado, eu estou numa balada lá que eu sei que tem um traficante que vende droga lá para a galera. Aí eu fico lá, tal, chego perto dele, fico tomando uma bebida lá,
E aí o cara, ô, meu, quer um negócio aí? Eu tenho um negócio bom para te vender aí e tal. Veja, eu não incentivei, não cheguei para ele, ó, você tem preparando para dar o flagrante. Então, nessa situação, se o cidadão, mesmo que eu saiba que ele é traficante, eu não instigo ou não incentivo, e ele vem te entregar a droga, vem oferecer, né? Vender, entregar, aí seria possível prender aí no inciso 4º, tá? Quando o traficante vende, entrega drogas para o policial disfarçado, tudo bem? Só que lembrando, gente... Você terá que continuar... A mulher do Google veio falar comigo agora. Lembrando aqui, a venda... Lembre-se que o tráfico tem 18 verbos. Pode ser que essa venda seja viciada, porque eu vou lá e tento comprar do traficante. Só que eu posso prendê-lo por ele ter em depósito, tá? O verbo vender ficaria crime impossível, né? Porque eu preparei lá, né, a situação para prendê-lo em flagrante quando ele for vender para mim. Mas eu posso prender em outros verbos aí, tá? Trazer consigo, por exemplo. Ou ter em depósito, correto? Então, você tem muitas situações dessa aqui, né, que a polícia se disfarça lá, né? E dependendo da situação, o flagrante, às vezes, é anulado, tá? Eu já vi situações aí do flagrante ser anulado se a polícia, de uma certa forma, instigar o traficante a vender para ele aí, tudo bem? Mas agora tem essa possibilidade clara de que se o agente policial disfarçado, o traficante tentar vender para ele ou entregar, né, cairia no inciso 4º aí, correto? Bom, no parágrafo 2º, senhores, eu tenho induzir, instigar ou auxiliar alguém aos níveis de drogas. Eu coloquei aqui essa ADIM 4274. Então, por exemplo, assim, induzir é criar a ideia, instigar é incentivar uma ideia pré-existente. Então, fala assim, eu induzo, ô James, usa droga que é bom, que você vai ficar relaxadão. Tô induzindo, criando a ideia. O James chega para mim e fala assim, ó, tô pensando em usar droga. Meu, usa que é bom, você vai se sentir corajoso pra caramba. Tô instigando. Ou auxiliar. De uma certa forma, eu tô ajudando ele a usar drogas. Então, você tem aqui esse parágrafo 2º, tá? Induzir, instigar ou auxiliar. Veja que a pena é pequena, 1 a 3 anos. Perto das demais, óbvio, né? Agora, esta ADIM, essa 4274, gente, foi uma decisão dizendo que não é induzir. Agora, a pergunta é, eu faço uma marcha pró-liberação de drogas. Marcha pró-maconha, tá? Eu não estaria induzindo as pessoas ou instigando as pessoas a usarem drogas? O que vocês acham? Alguém quer falar? Oi, Pro, não ouvi. Repete, por favor. O parágrafo 2º dá aqui, induzir e instigar alguém ao uso de drogas, tá? Aí a pergunta é, se eu induzo alguém ao uso de drogas, se eu fizer uma marcha da maconha, dizendo que maconha é bom, droga é bom, eu não estaria induzindo? Entendeu ou não a pergunta? Entendi, mas aí eu acho que no caso não entraria como, sei lá, liberdade de expressão, alguma coisa assim? Alguém mais quer falar? Bom, então é isso mesmo, gente. O STF, na ADIM 4274, justamente de acordo com a interpretação conforme a Constituição, esse parágrafo 2º do artigo 33 não prevê a hipótese de
manifestação pró-uso, descriminalização ou legalização de drogas, tá? Traduzindo esse acórdão, pode fazer manifestação, os nóia lá, pode fazer, os maconheiros pode fazer manifestação, que o STF entendeu que isso é um direito de manifestação, né? E, portanto, não caberia esse crime de induzir ao uso de drogas, tá? Então, eu posso fazer a minha manifestação lá, que a polícia não vai intervir aí, tá? Bom, mas aí eu tenho o chamado uso compartilhado de drogas, né? Geralmente o maconheiro, ele fuma droga junto com outros maconheiros. Eles são muito unidos, não é isso? Um fica passando lá um cigarrinho pro outro, tal, fica todo mundo lá na brisa, né? Quando um passa pro outro, gente, seria tráfico? Não estaria oferecendo droga para o outro? Se você for analisar os verbos aqui do 33, né? Oferecer, né? Um maconheiro oferece para o amigo maconheiro. Seria tráfico, né? 5 a 15 anos. Porém, a lei previu o chamado uso compartilhado, tá? É bem romântico. Oferecer droga eventualmente, ou seja, de vez em quando que a gente vai dar lá, né? Dar um back lá. Oferecer droga sem lucro, não posso vender, tá? É só por camaradagem que eu dou a droga pro meu amigo lá. A pessoa do seu relacionamento, para juntos a consumirem. Olha que romântico. Os 2, 3, 4, todos noiados lá, tá? Todo mundo chapadaço. Qual que é a pena? 6 meses a 1 ano e multa de 700 a 1.500 de multa. Tudo bem? Veja que a pena é bem menor, hein, gente? 6 meses a 1 ano. É uma infração de menor potencial ofensivo. Isso aqui é o uso compartilhado. É diferente do porte. O porte é só para você. Esse aqui é quando tem 2 ou mais maconheiros juntos, para usarem juntos. Bem romântico. Juntos a consumirem, tá? Então, esse tipo de tráfico na verdade, é um tráfico aí chamado de uso compartilhado. Tudo bem? No parágrafo 4º, gente, nós temos o chamado pequeno traficante. Quem que é o pequeno traficante? É aquele que é primário, bons antecedentes, não integra organização criminosa, tá? Esse é o pequeno traficante. Então, aquele traficantinho lá, que é o Zé Ruela lá, que faz a venda lá na biqueira, desde que ele seja primário e bons antecedentes, ele vai ter a pena reduzida de 1/6 a 2/3, tá? Aqui, gente, era proibido a conversão em penas restritivas de direito. Por quê? Vamos voltar aqui. Se você reduz de 1/6 a 2/3, qual que é a pena mínima do tráfico? 5 anos, tá? Se você reduzir de 1/3 a 2/3, vai ficar abaixo de 4. Abaixo de 4, crime sem violência ou grave ameaça, cabe penas restritivas de direito. Abaixo de 4, caberia penas restritivas de direito. Como droga, tráfico não tem violência, né, teria todos os requisitos para o pequeno traficante cumprir penas alternativas. Beleza. Mas aí a lei, prevendo isso, proibiu essa conversão em penas restritivas de direitos. Seria óbvio, né? Porque o traficante cumprir pena, não ficar preso e cumprir lá uma restritiva de direito, ou seja, prestar serviço à comunidade, sem cumprir pena nenhuma, né? Então, a lei colocou isso. Porém, o STF declarou que era inconstitucional, era ilegal essa conversão em penas, essa proibição, tá? Então, essa proibição, veja que está aí riscado, foi retirada do texto legal através da resolução número 5 do Senado. Você sabe que quando uma lei é declarada inconstitucional, quem tem que retirar ela do meio jurídico é o Senado através de uma resolução. E o Senado tirou. É suspensa a execução da expressão
vedada a conversão em pena rescistiva de direito do parágrafo 4º, né, da Lei 11.343, que foi declarada inconstitucional no processo tal, correto? Traduzindo isso daqui, gente. Portanto, o pequeno traficante, se ele for primário, de bons antecedentes, não fizer parte de quadrilhas aí, né, ele poderá, como vai pegar a pena abaixo de 5 anos, abaixo de 4, vai reduzir de 1/6 a 2/3, vai ficar abaixo de 4, ele pode ter penas alternativas, tá? Isso é Brasil. Tudo bem? Então, pode ter penas alternativas, o pequeno traficante aí. Então, não confunda, então, o pequeno traficante, parágrafo 4º, uso compartilhado, parágrafo 3º, tá? E o restante é tráfico aqui mesmo. Bom, vamos parar por aqui. Vou abrir agora para perguntas. E na próxima aula a gente continua a lei de drogas ainda, que tem vários artigos, tem vários crimes ainda, tá? Então, anotem aí para mim, nós vamos continuar no artigo 34 na semana que vem, nesse mesmo bate-canal, nesse mesmo bate-horário, certo? Agora, gostaria de saber se alguém quer falar alguma coisa. Se alguém está... Fala aí. Não tem a ver com a matéria, mas pelo calendário da faculdade, as provas se iniciam dia 13. Já apareceu alguma novidade sobre? Porque aí, até então, no caso... Dia? Acho que a próxima aula seria a última, né? O calendário para começar as provas está dia 13. Então, acho que a sua seria dia 15 dessa matéria. Falaram alguma novidade, se vai manter ou não? Ninguém falou nada, não, mas nós já temos bastante material para a prova, né? Crimes hediondos, tortura, lei de armas, lei de droga. A nossa produtividade está razoável aí, tá? Beleza. Dúvida, gente? Professor, Oi. uma dúvida. Voltando lá no caso das internação gratuita, vamos supor agora no caso dessa pandemia, que de fato é uma coisa coletiva, né? Saúde coletiva. Não caberia na Cracolândia a internação compulsória? Pela lei aqui de drogas, caberia. Bastaria ter um médico verificando lá que o cara não tem parente nenhum e que o estado dele é deplorável, que ele não tem meio de sair daquilo lá se não for uma internação involuntária. Seria possível aqui, né? Ó. Esse parágrafo 5º aqui, tá? A lei tem permissão. O problema é o custo, o problema é a questão social e a questão também... Saúde pública, né? No caso aí, vamos supor, que nem eu ouvi na televisão, estava mostrando a Cracolândia, tá abarroado de gente lá, né? Dos nóia. Então, no caso ali, não caberia a internação compulsória daquele povo lá, nesse caso, vamos supor que atenta à saúde pública, no caso da pandemia? Então, decreto de prefeito, governador, não pode, tá? Tem que estar na lei. Vocês são obrigados a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão é virtude de lei. A lei de drogas prevê aqui, ó. Parágrafo 5º aí, tá aparecendo para você aí? Tá. Então, a internação involuntária. Decisão de quem? Do médico responsável. Entendi. Fala de pedido dos familiares, mas aí você vai lembrar lá, se não tiver familiar, né? Absoluta falta de servidor da área da saúde. Então, se tivesse nego com coragem lá, dava para colocar tudo aqueles cracudos lá numa clínica à força aí, tá? Mas aí então, eu achei que abriria uma exceção por causa, vamos supor, da pandemia. Mas eu não posso. Não, mas aí, veja, eu não posso internar a pessoa por decreto, esses decretos aí de circulação de questões de saúde aí, eu não poderia internar os caras. Mas a própria lei aqui já prevê, né, essa possibilidade aí. Mas tem que ter coragem política, tá? Porque é uma situação... ruim ter...
vai ter muito ataque, principalmente o pessoal que é a favor das drogas aí, vai detonar. No português, claro, A da galera dos esquerda. direitos humanos. Porque vão falar que está cerceando o direito de ir e vir, não sei o que e tal, né? Mas a lei tem possibilidade. Só que tem que ter coragem do médico assinar, né? E do Estado propiciar meios para internar todos aqueles cracudos lá, né? Porque realmente eles não Deixar têm. todo mundo morrer, né? Então, o que os governos fazem é isso, na verdade, né? Porque se você não trata aquela galera, eles vão ficar até a droga acabar com eles, né? Entendeu? Bom, mais alguma coisa? Hã? Tá ok. Bom, gente, como nada mais foi dito, nem lhe foi perguntado, encerro a Professor, apresentação. esse tempo aí que a cidade está vazia, o nível de criminalidade aumentou ou diminuiu? Diminuiu Porque apesar das drasticamente. pessoas estarem em casa, os ladrões também saíram, né? Não, mas Claro, diminuiu. minha filha, ladrão precisa de saúde para roubar. Roubo diminuiu, furto diminuiu, só que homicídio aumentou, né? E lesão, briga, Maria da Penha aumentou. Hoje, por Eita, exemplo, os maridos tudo em casa morrendo de viagem. lá em Mauá, um cara matou dois idosos. O idoso matou a mulher a facadas e ligou o gás lá para botar fogo na casa, explodiu a casa. Só que o desgraçado não morreu. Está internado, preso lá por homicídio. Né? Um casal de idosos, aparentemente sem novidades. Então, acabou gerando isso daí, né? Agora, roubo mesmo na rua diminuiu, porque não tem quase ninguém, né? Tá? Bom, então é isso, gente. Um abraço. Até sexta-feira aí com processo penal. Obrigada, professor. Boa noite. Falou. Boa noite. Boa noite. Como dizer aqui que eu não sei agora, saco. No vermelhinho aí, professor, ó. Aê. Não, mas eu preciso parar a gravação primeiro. Ixi. Eu não sei onde que é aqui. Achei. Parar a gravação.